Salmo de número 11. Aleluia! Este salmo é um salmo muito curto. E hoje eu tive o privilégio, a alegria de ter esse salmo diante dos olhos na manhã desse dia. É um salmo de Davi. Nós vamos ler o salmo todo e depois vamos olhar detalhes nesse salmo. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Os estudiosos da palavra de Deus dizem que este texto, este salmo de Davi, ele está inserido eles imaginam dois contextos para esse salmo. Contexto 1, Saul persegue e tenta tirar a vida de Davi. E nesse contexto de sofrimento, de perseguição, nesse contexto em que ele tem que lutar para defender a sua vida, ele compõe esse salmo. Uma outra corrente de pensamento diz que esse salmo, ele é fruto da ira de Absalão, de seu filho, contra a sua própria vida. O filho tentando matar o pai. E ele tem que tratar desse assunto, ele tem que ter a dose certa de batalhar essa guerra. E nesse contexto, ele vai escrever este salmo. Há uma quantidade maior que imagina que seja a afronta de Absalão contra ele. Mas eu quero que você olhe, na verdade, esse salmo, porque eu diria que esse salmo, na verdade, é uma tese que Deus concede que Davi seja o agente para dizer para mim e para você como nós devemos nos comportar em batalhas. Ele começa esse texto com essa afirmação, com essa declaração, quase que de forma imperativa, conclusiva. No Senhor me refugio. No Senhor me refugio. Davi é valente, Davi é vencedor. Davi nesse tempo aqui, ele já matou o leão, ele já matou o urso, ele já matou o Golias. Davi nesse tempo, ele tem soldados que são seus companheiros fiéis. Mas Davi está dizendo que ele não se refugia, nem na força, nem na capacidade dele, nem nos amigos, nos valentes que ele tem. Ele começa dizendo que ele se refugia no Senhor. Isso é importante. Isso é importante porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. A gente às vezes confia na conta bancária, confia na saúde, confia nos amigos, confia em N coisas. E tudo isso, às vezes, a gente vai se decepcionar.
ele começa dizendo: no Senhor me refugio. Eu queria nessa noite começar essa reflexão, convidando você a fazer essa escolha também e dizer: no Senhor eu me refugio. No Senhor eu me refugio no Senhor. Eu me refugio no Senhor. Tem gente se refugiando em guarda-costa, em carro blindado, e meu Deus, e tantas coisas. No Senhor eu o quê? Me refugio. Eu me refugio no Senhor. É no Senhor que eu me refugio. Imagine você, essa turma que está aí, apanhada aí, que acabou sendo presa. Quantos assessores, quantos secretários, secretárias, guarda-costa, imagine você a quantidade de pessoas que essa turma tinha. Imagine você. Devia ser pelotões de pessoas, e nada disso resolveu. Só quem nos guarda é o Senhor, e no Senhor eu o quê? Me refugio. Aí ele agora vai entrar numa área interessante, é quase que uma interação pessoal. Ele tá, olha como é que ele muda o tempo da concordância. Agora ele vai dizer: como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Mesmo tendo o Senhor como nosso refúgio, a gente passa por crises. A gente tem crises. Aí Davi aqui, ele dá um lampejo de um fragmento de crise da vida dele. Olha o que ele vai dizer: como dizeis, pois, a minha alma. Olha a forma, o acraseado. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Escapa, foge. É como aquela hora que parece que bate aquele tremor, a perna bambeia um pouco. Você já falou que se confia no Senhor. Você já falou que se refugia em Deus. Você já falou que Deus é o teu esconderijo. Mas parece que vem aquele beliscão. E você bate aquele... Foge, escapa, foge. Sobe as montanhas, sobe, escapa, foge. Quantas vezes a gente, depois que orou e pediu a Deus, parece que o diabo vem com uma setinha de dúvida. Uma setinha de dúvida. A gente, mas e se Deus não fizer? E se Deus... Parece que vem uma perturbação, uma coisinha do inferno. Mas ele se reanima e vai. Versículo 2, olha só agora. Porque eis aí os ímpios, eles armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. No meio dessa crise, Davi ele tem uma crise da situação do temor, mas ele não tem uma crise da sua identidade. Ele sabe que ele tem vivido com retidão de coração. Ele está dizendo: olha, os inimigos estão aí, os ímpios estão aí, e eles estão me atacando de que maneira? As ocultas. As ocultas. Ele tem uma percepção exata de quem ele está enfrentando. Então ele sabe que quem ataca as ocultas é porque é covarde. Ele sabe disso. Estou sendo atacado às ocultas. E eles disparam setas e flechas contra quem? Os retos de coração. Nunca permita que o diabo coloque em você um sentimento que Deus não está mais contigo, que você já está no inferno, que você não é mais crente. Nunca permita isso. Nunca permita isso. O diabo vem, ele cria situações que a gente acaba não acreditando mais que Deus está conosco. Então nessa noite, Deus está contigo. Deus está contigo. Não deixe o diabo dizer para você que você não... Deus está contigo. Ele, no meio dessa situação, ele começou dizendo: eu me refugio no Senhor, eu me refugio nele, é nele que eu vou buscar. E ele vai dizer na sequência o que nós falamos: a minha alma diz: foge, escapa. Não vou ceder a isso, não vou ceder a isso. E agora ele vai dizer: eu sei que os ímpios, eles armam arco e mandam flechas, as ocultas, para dispararem contra quem? Os retos de coração. Ele não tem sentimento de culpa. Ele não está aqui dizendo: eu sou
um perdido mesmo, eu sou um ferrado mesmo, e isso mesmo, eu vou morrer mesmo, vai acabar comigo. Não, não aceite isso. Declare que o teu nome está escrito no livro da vida. Declara assim: a minha vida é do Senhor, eu sou dele. Declara isso o tempo todo. Declara que o Senhor é o teu destino. Declare isso tantas vezes quantas forem necessárias. Agora, olha o que ele vai dizer agora, a profundidade do versículo 3. No versículo 3 eu quero que você leia. Repita, faça essa leitura, vamos. Ora, destruídos os fundamentos. Isso é uma pergunta que ele está fazendo. Para quem? Para ele próprio. Essa pergunta é profunda demais. Então vamos começar do final para frente. Davi está dizendo nessa declaração que ele está tratando de uma classe específica. Qual é a classe específica que ele está tratando aqui nesse texto? Qual é a classe específica? Os justos. Ele não está tratando de ímpio. Ele não se vê como ímpio. Ele não está tratando de incircunciso. Ele não está tratando de apóstata. Ele não está tratando de sete. Ele está tratando de justos. O assunto dele é justo. Você lembra que no versículo anterior ele falou sobre os retos de coração. Os retos de coração. Eu penso, irmãos, que o nosso grande problema tem sido a nossa identidade. Eu não sei por que cargas d'água o diabo tem tanta vantagem nessa área. Parece que quanto mais o Senhor trabalha na nossa vida, menor a gente vai se achando, não no sentido de uma humildade santa, mas no sentido de um apequenamento, no sentido de uma desconstrução da imagem de Deus em nós. Da imagem de Deus em nós. E você não pode ceder isso, porque o diabo não para de lançar seta, Há tempo atrás eu atendi uma pessoa aqui na igreja que me perturbou com aquilo que colocou para mim. Disse: pastor, eu sei que eu já vou para o inferno. Foi uma batalha doida, mas como isso nasceu? Não, eu sinto que eu não vou para o céu. Mas como? Não, eu sinto. O diabo, de alguma maneira, ele parece que ele provoca um curto-circuito ali dentro. Recapitulando, vamos voltar no começo. Essa construção tem que ficar perfeita hoje. Versículo 1. Vamos, diga comigo assim: no Senhor me refugio. Ele começa com o passo correto. Comece com o passo correto. No Senhor me refugio. No Senhor. Você não vai se refugiar nas armas, no dinheiro, na inteligência, na família. Você vai se refugiar no Senhor. Então você sai de casa e diz assim: no Senhor me refugio. No Senhor me refugio. Imagine você, alguém voltando que tem guarda-costas. E alguém fala assim: ó, só sai de casa quando o pelotão chegar. Aí alguém fala: ó, o pelotão já chegou aí. Já está aí fora aí o pelotão. Tantos homens armados até os dentes, carro blindado. Alguém fala: ó, tudo certo, pode sair. Aí a pessoa diz: agora eu vou sair. Agora eu vou sair porque eu confio nessa turma que está aí. É neles que eu confio. É neles que eu confio. Quem assistiu o filme da morte de John Kennedy, você vê, meu Deus, o carro estava cercado de segurança. Quem assistiu o filme O Homem do Presidente, que corre ao lado do carro presidencial, uma capacidade física, a equipe, homens e mulheres, e você percebe que permanentemente aquele personagem está exposto a ser assassinado. Irmãos, é no Senhor. Então ele declara: eu me refugio no Senhor. Mesmo declarando isso, eu sou atacado. E eu vou ter a minha alma vai balançar. Escapa, foge, dá um jeito. Mas ele vai se arrumar e vai dizer: eu sei quem está me enfrentando. Versículo 2, vamos agora caminhando. Porque eis aí os ímpios. Eles armam um arco, eles dispõem flecha na corda,
para as ocultas dispararem contra quem? Os retos de coração. Davi, o que você é? Eu tenho lutado para ser reto de coração. Então o diabo não vai dizer, não, você vai acontecer isso contigo porque você tem aliança com o diabo. Não, não tenho aliança com o diabo. Eu não tenho aliança com o diabo. Eu quero bater nessa tecla hoje, porque a cada vez mais está sendo uma batalha muito grande para que as pessoas se firmem na igreja. Porque é uma pressão muito grande em casa, no trabalho, na rua, o tempo todo, o inferno fazendo de tudo. E você, no meio dessa pressão toda, você vai dizer, eu fui escolhido e fui chamado para ser reto de coração. É o meu destino, é ser reto. Aí quando chega no versículo 3, ele vai trazer essa pérola. Isso é uma pérola, irmãos. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá o quê? Davi está dizendo então duas coisas. Verdade número 1, que ele é um justo. Justo não é quem é perfeito. Justo é quem está lutando para estar no padrão. Aí Davi vai dizer uma coisa. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então Davi está dizendo que qual é o calcanhar de Aquiles? Ou qual é o ponto frágil da vida de Davi? Qual é o ponto frágil? Olha para o texto, está explícito no texto. Qual é o ponto nevrálgico da vida do justo, daquele que está sendo perseguido? Qual é? Os fundamentos. E o que Davi está dizendo aqui? Que analogia é essa? Que figura? O que é fundamento? Hein? É a base, é o alicerce. É o alicerce. Davi está dizendo que se o alicerce da vida dele for destruído, ele nada vai poder fazer. E quais são os alicerces da vida de Davi? Quais são? Então tira Davi, quais são os alicerces da minha e da tua vida? São os princípios de Deus em nós. Davi está dizendo, olha, eu estou cercado de inimigo, eles estão querendo acabar comigo, mas eles não vão ter sucesso, se eles não destruírem os meus alicerces, os meus fundamentos. Se não destruir, não vão ter sucesso. Ora, destruídos os fundamentos, o que não pode ser destruído? O que? Os fundamentos. Os fundamentos. Aí você olha para a vida de Davi, você vai dizer, caiu a ficha. Saul está tentando de tudo para tirar a vida de Davi. Aí um belo dia, parece que a conspiração das estrelas, né? Coloca Saul diante de Davi, numa situação completamente vulnerável. E o amigo de Davi diz, Davi, é Deus purinho na terra, botou na tua mão, vai lá e mata. Davi, num ato de precipitação, até corta um pedacinho lá do manto. Mas daqui a pouco, opa, não. Se eu fizer isso, eu estou quebrando um princípio. Estarei quebrando um princípio. Irmãos, o inferno fez o tempo todo, tentou o tempo todo fazer com que Davi quebrasse princípios. O diabo, ele não pode destruir os nossos fundamentos, porque se ele destruir, ele acabou com tudo, aí nada mais pode ser feito. Pastor, que fundamentos são esses? A gente podia ficar aqui muitas horas, eu vou só provocar você para pensar alguns fundamentos. Um fundamento de aliança com a palavra de Deus. Dizer, a palavra de Deus é o fundamento da minha vida. Os princípios que Deus estabeleceu. Você concorda que quando alguém está mentindo, está abalando um fundamento? Quando alguém está sendo infiel à família, à esposa, ao patrão, ao governo, está quebrando um fundamento? Está quebrando um fundamento. Então, quando o fundamento ele é destruído, o que vai poder fazer ser justo? Mais nada.
Então, se tem uma coisa, irmãos, que a gente não pode permitir que isso aconteça. Quando a mulher de Potifar tentou cometer o pecado com José, alguém aqui lembra qual foi a resposta de José para ela? Eu fui colocado aqui para cuidar da casa, para administrar tudo, para fazer tudo, menos o quê? Me envolver nessa situação. O que José está dizendo? Eu não vou permitir que o alicerce, que o fundamento. Ela levantou uma mentira, levantou uma calúnia, mas na eternidade, o marido daquela mulher, um dia vai chegar a saber a verdade. Não, houve mentira. Ou seja, o fundamento não foi tocado. Irmãos, toda vez que a gente permite que o alicerce, que o fundamento sofra alguma coisa, nada poderá ser feito. Então, se tem uma coisa que nós precisamos guardar e zelar, é o que? O fundamento. Destruídos os fundamentos, das coisas mais simples. Eu lembro um fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu não era o pastor da igreja. O pastor, saudosa memória, me ligou. O pastor Raimundo falou: já me está onde? Eu falei onde estava, não lembro. Eu precisaria que você fizesse um enterro para mim em Irajá. E eu falei: garoto, era diácono. Eu falei: tá, pastor, de quem é o enterro? Qual irmão? Não, não é do irmão não, é uma família aqui do Morro do Adeus. Que a pessoa morreu e ele nem morava mais no Morro do Adeus, já tinha mudado. E o pessoal, eles não são crentes não. Eu falei: pastor, me mandando fazer o enterro de uma família que morou no morro, que ele não mora mais e que não é crente. Eu falei: eu lembro que acho que eu perguntei: pastor, de qual igreja? Não, eles são, aí falou aquela religião afro. Eu falei: tá bom, pastor, tá bom. Aí desliguei e falei: eu vou nada. Que ideia. Aí eu, na hora, montei logo o plano. Ele não mora mais no morro, não vai saber. Ele que foi vizinho, não vai. Eu nem sei quem é. Falei: eu vou não. Ele falou comigo de manhã. Eu passei o dia com aquilo me perturbando. Eu falei: cara, eu falei que ia, mas e agora eu não quero ir. Peguei várias vezes o telefone para ligar para ele. Falei assim: pastor, acho que eu não vou não. Ia dar uma desculpa, falei: mas aí vai ser mentira. Ah, meu Deus, que luta. À tarde eu falei: não, eu vou lá. Eu falei que eu vou. Quando eu chego lá, irmãos, para o carro em Irajá, chego na capela, irmão, tá todo mundo de branco, cordão. Eu falei: Deus, está o centro em peso aqui. Eu falei: ele me botou numa furada doida, Deus, eu vou embora. Eu falei: então eu ia falar com ele assim: ó, eu fui lá e só tinha gente do culto afro, então eu voltei. Eu falei: agora eu tenho um álibi. Mas quando eu voltei para o carro, eu falei assim: não, ele mandou eu fazer a cerimônia. Eu tenho que perguntar pelo menos quem é o parente próximo do defunto. Aí eu voltei lá novamente. Eu era o único estranho ali, todo mundo se conhecia. Alô. Aí descobri quem era a pessoa do defunto. Eu falei: olha, eu estou aqui, com licença, eu estou aqui, o pastor Raimundo Lino, lá vizinho. Ah, o pastor da igreja. Sim, ele me mandou vir aqui. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O ambiente não estava para culto, era só coisa doida. Mas eu tinha dito que ia. E eu falei: Deus, eu vou ficar. Porque eu dei a palavra que ia. Irmãos, isso é muito sério. A gente permite que os fundamentos se fragmentem. E a ficha não cai. Ora, os fundamentos destruídos, o que vai poder fazer? Mais nada. Então, se o fundamento foi aniquilado, destruído, não tem mais jeito, não tem mais conserto. Davi está dizendo isso para ele mesmo: olha, eu podia matar Saul, eu podia matar Absalão, eu podia dar um sacode aí, eu podia, mas não vou fazer isso. Não vou
fazer isso. Aí mais à frente diz o texto, a história de Davi é forte, quando ele vai caminhando por uma franja, e me sai um rapaz chamado Simei, um doido, um endemoniado, xingando Davi, de usurpador, de tudo que não presta, de tudo que não presta. Aí Davi tem um rapaz do lado dele chamado Ziba, diz assim: Davi, tá ouvindo esse maluco aí? Esse endemoniado? Tô. Vou lá matar ele agora. Espera aí. Vai não. Deixa eu matar ele. Não mata não. Não mata não. Mas eu quero matar. Não mata não. Aí Davi fala assim: eu não sei se foi Deus que plantou esse biruta aí para falar isso a meu respeito. Deixa isso quieto. Davi podia, naquele momento, de acabar com aquele moço, mas não fez. Irmãos, esse homem nos ensina que o fundamento é aquilo que não está se vendo, mas é aquilo que sustenta. O fundamento não é visível, o fundamento está no subsolo, está lá enterrado, mas é aquilo que mantém. Aí pode mandar, inimigo pode mandar flecha, pode mandar, a tua flecha vai pegar num reto de coração, pode atacar, a tua seta vai atacar um justo, e não vai poder fazer nada, porque o fundamento não foi fragmentado. O fundamento não foi fragmentado. A gente, irmãos, percebe o fundamento nas coisas mais simples da vida. Mais simples da vida. Coisa que deve incomodar a gente. Que deve nos incomodar, dizer: caramba, aquilo não devia ter feito aquilo. E aquilo me angustia. Para mim me angustia. Aquilo me... Meu Deus! Aquilo me angustia. Aquilo me incomoda. E isso tem que incomodar cada um de nós. Porque se não incomodar, vai ser uma coisa muito bacana, muito talentosa, né? Mas que daqui a pouco a coisa vai desmoronar. Por uma razão. Porque os fundamentos estão o quê? Destruídos. E como é que se destrói um fundamento? Às vezes, irmãos, é só uma rachadura. Às vezes não é só uma besteirinha de nada. Nós presenciamos, o Rio presenciou, o Brasil presenciou um prédio aqui no centro da cidade, que num estalar de dedo ele desmoronou todo, ali perto do Teatro Municipal. Você lembra disso? Alguém mexeu numa estrutura que não podia mexer. Todo prédio bonito, ar, aparelho, tudo, mas ele desmoronou. Por que razão? O fundamento, o alicerce. Isso vale para a nossa vida espiritual. Quando alguém está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo segundo os interesses, está minando o fundamento. Quando alguém não está no princípio da obediência, no princípio da obediência, no princípio da submissão à autoridade, a gente está o quê? Fragmentando a base. A gente não percebe. A coisa está indo, está indo. A coisa está funcionando, está funcionando. Porém, quebrou um princípio. E esse princípio, a conta vai chegar. Irmãos, a conta chega. Eu nunca vi algo de rebelião dar certo. Você já viu? Me apresenta. Me apresenta, por favor. Eu quero conhecer. Porque quebrou uma base. E se quebrou uma base, não vai se manter. Destruídos, observe bem, destruídos os fundamentos. Destruídos os fundamentos. Vai ruir. Vai ruir. Vai ruir. Saul perdeu um reino porque destruiu um fundamento. Sansão, nazireu de Deus, perdeu um ministério porque destruiu um fundamento. O moço do profeta Geazi perdeu uma carreira brilhante. Por que razão? Porque destruiu o fundamento. Eliseu fez uma pergunta para ele: Geazi, meu coração foi contigo? Meu coração foi contigo? Você é um moço do profeta, você deita água na mão do profeta. Meu coração foi contigo? Não, teu servo não foi nem lá nem cá, teu servo não foi a canto nenhum. Você lembra o que Geazi disse para o general Naamã?
Chegaram um rapaz agora, visitante, e ele mandou pedir umas coisas aí, uns presentes. Ele mentiu usando o nome do profeta. O fundamento foi destruído. Agora veja só, na mesma projeção, Eliseu foi o moço de Elias. Geazi, o moço de Eliseu. Do mesmo jeito que Eliseu sucedeu Elias, Geazi iria suceder Eliseu. Mas destruiu os fundamentos. Destruiu os fundamentos. E quem destrói os fundamentos vai pagar uma conta grande. Davi está dizendo isso para ele mesmo. Agora olha só o versículo 4. Olha a construção desse texto. Ele começou dizendo: no Senhor eu me refugio em Deus, eu não tenho outra coisa. Eu tenho espada, eu tenho força, eu sou capaz, eu sou um cara pesado, mas eu me refugio em Deus. A minha alma diz: foge, escapa. Não vou ouvir a minha alma. Os ímpios estão armando arco, mas eles estão atacando os retos de coração. E olha, eu descobri aqui a fórmula da minha vitória: é preservar o fundamento. A fórmula da minha vitória é preservar o meu fundamento. Eu estou falando hoje para vidas que estão aqui pela internet. A distância que você vai chegar, ela está exatamente construída no tamanho e na integridade dos teus fundamentos. São os teus alicerces, que se não tiverem fissura, vai te botar muito longe. Vai te botar muito longe. Acredita nisso. Você vai voar alto, porque o alicerce. Veja só, a família de Davi, ele era o menor. Ele não era o mais alto, não era o mais bonito, mas foi um alicerce que levou ele para longe. Versículo agora 4, olha o que ele vai dizer, no meio dessa crise toda que ele está enfrentando: o Senhor está no seu santo quê? Templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos... Esse versículo 4 todo, ele diz apenas uma coisa. Davi está dizendo apenas uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle. Irmãos, quem tem o alicerce, que não sofreu a nenhuma fissura, tem essa certeza no coração. O inimigo está atacando as ocultas, as setas estão chegando, os dardos estão chegando, o inferno está vindo com tudo. Ele tem um filho que quer matar ele, ele tem um rei que quer matar ele, mas o Senhor está no seu santo templo. Deus está no controle. Deus está no controle. Hollywood fez um filme que o título é engraçado. O título dizia assim: o piloto sumiu. O piloto sumiu. É um filme que narra que, de repente, num voo, o piloto saiu do cockpit. Ele não está mais, sumiu lá. O que acontece com um avião, irmão, que está sem piloto? Vai acabar, morreu, acabou, explodiu, se perdeu. Deus nunca deixou o cockpit da tua vida. Deus nunca deixou o controle da tua vida. Deus nunca. O Senhor está no seu santo templo. Ele está fugindo, ele está apanhando, ele está enfrentando guerra, ele está enfrentando o inimigo que ataca as ocultas, mas ele sabe que Deus está no controle. Eu quero que você hoje declare isso para você que está enfrentando desemprego, você que está enfrentando uma crise financeira, você que está enfrentando uma enfermidade que está te tirando a tua tranquilidade. Eu quero que você diga: Deus está no seu santo templo, nos céus ele tem o seu trono. Irmãos, o trono de Deus está nos céus, ele não está na areia movediça, ele não está no abismo, ele está no trono. Declara isso, declara isso. Agora olha só o que ele vai dizer, irmãos. Isso fala de intimidade. Os seus olhos estão o quê? Atentos. A gente tem que saber isso. Você tem que saber isso, que os olhos de Deus estão atentos. Irmãos, não estão piscando, ele não está distraído. Os olhos de Deus estão atentos. Pastor, mas como assim? Eles estão atentos. Os olhos de Deus estão atentos.
Eu vou repetir, declara isso. Os olhos de Deus, repita, diga assim, os olhos de Deus estão atentos sobre a minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Deixa eu contar para você um testemunho que eu contei agora para uns amigos que fomos agora no evento e na volta ainda eu contei isso. Como é que os olhos de Deus estão atentos a nós? Tivemos o Outubro Rosa, estamos agora no novembro. Qual novembro? Azul. Eu estou pensando para ouvir. Novembro Azul. E Novembro Azul, o homem, a mulher tem uma coisa chamada ginecologista, gineco, e o homem tem um urologista. E todo homem deve fazer o exame, né? O exame de homem, né? O exame de homem. O meu médico que eu me atendia, ele aposentou. Um professor Belmiro, doutor Belmiro, professor de medicina da universidade. Ele aposentou. Aí eu fui lá no consultório dele há 3 anos atrás. Chega lá fechado, eu liguei para ele, celular dele que eu tenho. Doutor, não aposentei, a esposa faleceu, já estou aposentado da universidade, né? Hospital público. Não, agora parei de trabalhar. Passei o meu consultório. Eu ainda dei uma bronquinha nele, amizade. Doutor, e como é que eu fico? Você é o meu médico. Não, arranja outro. E eu estou para arranjar esse outro. Vou arranjar essa semana, vou nessa semana, vou na outra. E vai passando. E a coisa foi empurrando com a barriga. Quando veio a propaganda agora, eu falei, caramba, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que fazer o exame, que todo homem tem que fazer. A gente não gosta de fazer, porque é constrangedor o exame, né? Mas tem que fazer. Mas eu sempre fiz o PSA. O PSA sempre foi feito, periodicamente. O outro exame, que é o exame tal do toque, que já estava há 3 anos sem fazer. Aí eu decidi essa semana, hoje é terça, decidi na sexta-feira, eu falei, hoje eu vou fazer esse exame. Aí fui no meu médico, no meu clínico. Chego lá no meu clínico, lá para o carro, entra. Aí o porteiro fala, não, ele agora só trabalha de manhã. Também está aposentando. Ele não é ouro, ele é clínico geral. Falei, caramba, eu fui nele para ele me indicar um nome. Aí eu falei, Jesus. Falei, caramba, não é para me fazer? Não, vou fazer, eu saí de casa para fazer, eu vou fazer. E eu sou uma pessoa que, tem gente que não gosta, mas eu gosto de uma coisa chamada encaixe. Uma coisinha que tem assim, eu vou de cara limpa, fazer, eu encaixo aí, porque sempre tem milagre. Aí eu fui lá num posto lá do plano, e fui de sala em sala. Uro não. Eu estava na sexta. O urologista é segunda. Aí na outra, não, é só na terça. Só na terça de manhã. Aí é só na quinta. Não, mas não tem mais vaga. Não, rodei tudo, ninguém tem. Falei, caramba. E a hora está passando. Falei, mas eu queria fazer o exame hoje. Aí desci e fui em outro. Quando cheguei em outro, todas as salas estavam fechadas. Mas eu, teimoso, persistente, vou até a última. Chego na última sala aberta, entro, está a recepcionista, sorri, ninguém resiste um sorriso. Falei, oi. Ela falou, oi. Uro? Sim, mas o senhor está marcado? Eu falei, não. Mas é só com marcação. Eu falei, eu sei, mas derrubar é pênalti. Mas ele está aí? Tá. E eu estou vendo um médico em pé lá. Eu falei, ele é ouro. Mas é que o paciente está atrasado, não chegou. Eu falei, não chegou? Aí eu falei assim, não sei não. Vou ver. Paciente pago, não chegou. Falei, olha, tá, vou atender. Entra. Virou amigo. Quase 40 minutos de papo e de atendimento. Sabe que eu saí dali quase chorando e rindo? Eu falei, Deus, um paciente agendado, marcado. Ele chegou quando eu acabei a consulta. Aí quando eu saio da consulta, o cara está lá. Quase que eu falei,
chocolate para você. Você atrasou por minha causa. Deus te fez atrasar, tu nem sabe disso. Irmãos, eu vi esse texto aqui. Repita comigo assim: os seus olhos estão atentos. Eu queria que você acreditasse nisso, irmãos. Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Os olhos estão atentos. A quem? E suas pálpebras sondam quem? Os filhos dos? Sou eu, é você. Eu preciso que você acredite nisso. Que os olhos de Deus estão atentos aos seus filhos. No meio dessa guerra, no meio dessa batalha, você tem que dizer: não me refugio nele. Eu creio que ele está no trono, ele não perdeu o controle. Eu sei que estão me atacando as ocultas, mas eu vou preservar, é o fundamento. É o fundamento que eu vou preservar. Eu vou preservar o fundamento. Abri parênteses sobre o exame. Está tudo bem, tudo tranquilo. Fui até elogiado. Até elogiado. Volta agora só ano que vem. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. Se você não fez, eu indico para fazer rapidamente. Tem que fazer. Depois de 45 anos tem que fazer. E depois de 60, 59, segundo não tem, vou ter que fazer, aí tem que fazer mesmo. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Amém? Diga assim: Salmo 11 é um salmo que conta como eu me coloco nessa batalha, nessa guerra. Como eu coloco. Irmãos, há uma tendência em nós em querer aumentar a dose da nossa reação. Há uma tendência em nós em querer resolver no nosso braço. Não pode isso. Davi está enfrentando um homem que ele sabe que Deus já tirou, mas ele não se levantou contra Saul. Davi está enfrentando um filho que quebrou um mandamento de Deus, que diz: honra pai e mãe, e Absalão não está honrando, mas ele não entrou por esse caminho. Não entrou por esse caminho. Esse salmo está dizendo para mim, irmãos, que no meio dessa guerra toda, a minha alma pode até dizer assim: foge, escapa. Não, eu não vou fugir, eu não vou escapar. Aí Davi vai dizer para mim a coisa mais importante: guarda o alicerce. Guarda o alicerce, guarda o alicerce. Guarda, preserva o alicerce, para que o diabo não tenha vitória na tua vida. Para que o diabo não venha esbudegar o teu ministério. Essa semana, um colega, um pastor, uma pessoa de a gente conhecer bem, e comer, e tomar café junto, e rir junto. Foi tirado da igreja, 20 e poucos anos na presidência da igreja, porque tropeçou num pecado de moral, um pecado, se envolveu contra a pessoa, tropeçou. Que tragédia, que tragédia, que tragédia, que tragédia. Irmãos, tudo para dar certo. Sabe quando o diabo consegue acertar o fundamento, o alicerce, a coisa vai desmoronar. Se tem uma coisa que a gente precisa dizer: Deus, me ajuda, Pai, para que isso esteja preservado. Preserva isso na tua vida, preserva isso na tua caminhada, preserva isso. O diabo vai trazer proposta, o diabo vai trazer coisa, e você pode ceder. Você pode ceder. Max Guerin, quando fez aquele programa na televisão, botando o dono da empresa fantasiado de outra pessoa para trabalhar no meio dos funcionários. Não sei se você viu uma cena em que o empregado disse para o dono sem saber que é o dono: não, isso aqui a gente faz como se fosse para nós, com coração, com zelo. Isso aqui a gente faz com correção. E o cara que ele está falando, fantasiado e com cara de idiota, é o dono da empresa. E quando termina o programa, manda chamar ele. E quando ele chega lá: você me impactou. Vou te dar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, promoção, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Você fez por merecer. Irmãos, um outro colega brincou, caô, fez tudo que eu não devia fazer. Passa no DP e fecha a conta. Irmãos, é o fundamento, é o alicerce que vai definir tudo. E Davi está dizendo isso para mim: olha, tu preserva isso aí, porque se o fundamento for destruído,
acabou tudo. Acabou tudo. Qual é o casamento que se mantém aonde tem mentira o tempo todo? Qual é o casamento que se mantém aonde tem falsidade, aonde não tem verdade? Acabou a confiança. Acabou. Não dá para confiar, não. Perdeu o crédito. Perdeu o crédito. Mas quando você tem alguém que você sabe, não, testou aqui, passou, testou ali, passou, testou aqui, passou, todos os testes que passou, foi testado, foi passando, foi sendo aprovado. Aí ele vai concluir dizendo, nessa palavra que o Senhor está no templo, está no controle, está no comando. Então, o que você está passando hoje, é só um momento, é só um timezinho. O importante é que o Senhor está no controle. Ele está no trono, mas não é só isso não, ele podia estar no trono e estar distante. Olha só que coisa linda, ele está no trono, mas os olhos dele e as pálpebras dele estão diante de você. Isso é uma coisa importante ou não é importante? Irmãos, isso é uma coisa fundamental. Continuando, vamos lá para o próximo texto, 5. O Senhor põe à prova. Ele devia começar a inverter isso aí, né? O Senhor põe à prova ao ímpio e ao justo, não. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma, Davi está sendo atacado, está sendo agredido, está sendo covardemente atacado. Mas ele disse, eu abro mão da violência. Eu não vou me entregar à violência. Eu não vou aceitar a violência. Versículo 6. Deus, ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E vento abrasador será parte do seu cálice. Agora olha o 7. Porque o Senhor é o que? Justo. Ele ama a justiça e os retos. A gente tem a mania de falar uma expressão, eu não sei se isso é um cacófago de linguagem, o que é isso? A gente diz assim, isso não foi justo. Tudo que está relacionado contigo, mesmo aquilo que você não gostou, nunca atribua que Deus foi injusto. O Senhor, Ele é o que? Justo. Pastor, eu não entendi o que aconteceu, mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. O Senhor é justo. Eu fico boquiaberto, irmãos, como que a gente permite que às vezes até gente perto de nós fale coisas para nós, como que aspas, querendo nos defender, mas que na verdade está consolidando uma imagem de um Deus que é injusto para conosco. Deus é justo. Eu não consegui isso, mas Deus é justo. Eu queria ir para lá e não fui, mas Deus é justo. Mas Deus é justo. Irmãos, Davi está dizendo que Deus é o quê? Deus é o quê? Justo. Você conhece alguém na terra que tinha mais motivos e razões para dizer o contrário? Não tem. Esse homem é Davi, para dizer que Deus é injusto. Você conhece a história dele? Tu lembra a história dele? Começa na criação. O pai, Jessé, esquece que ele é filho. Quando Samuel chega para ungir o rei, o pai, Jessé, passa todos os filhos, a ponto do profeta perguntar, alguma coisa está errada. Deus mandou vir na tua casa, você botou os filhos todos, e não é nenhum filho que está aqui? Você lembra da pergunta de Samuel para Jessé? Acabaram os filhos. Você ainda tem filho, ô Jessé? Tem, nem lembrava mais. Tem, mas o que tem? Davi. Ninguém senta à mesa enquanto esse esquecido não chegar. Davi tem tudo para dizer, Deus não é justo. Quando ele vai levar lanche para os irmãos, quem é que se levanta contra Davi? É o seu irmão, que o agride com palavras, que o ofende com palavras. Deus não é justo. Como é que pode isso? Ele está sendo canal de a bênção e está recebendo um troco contrário. Deus não é justo.
A vida de Davi é uma vida que ele diz: Deus, olha Deus, nasce uma criança de um fruto de um pecado. Ora, o que Deus podia fazer? Mata ele? Ele falou: não, me coloca eu vou para a tua mão. Ou então mata a mulher que adulterou com ele. Mas quem é que morre naquela cena? A criança. Qual foi o pecado da criança? Nenhum. Então Davi tem tudo para dizer: Deus não é justo. Deus não é justo. O que Davi fez de bênção para Saul? Tudo. Saul decide tirar a vida de Davi. Saul decide gratuitamente tirar a vida de Davi. Foi Davi que falou para as mulheres: levante uma musiquinha a meu respeito aí e diga que eu matei 10 milhares. Foi ele, Davi, que falou isso? Davi que fez fã-clube? Não, foi elas que fizeram isso. Mas Davi pagou a conta. A conta foi paga por Davi. Então a história de Davi, ela é pontuada de posições. Deus não é muito justo não, porque eu estou pagando uma conta que não é minha. Eu estou pagando uma conta que não é minha. Mas Davi não se deixa levar por isso. Quando Ziba se levanta, quando Simei se levanta, gritando as coisas mais nojentas contra Davi, Davi podia dizer: Deus, mata esse infeliz. Não, ele não faz isso. Davi vai dizer: o Senhor é justo. O Senhor é justo. Irmãos, essa é a nossa grande dificuldade. De no meio de uma situação, de um cálice amargo, dizer: Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Às vezes não vai ser aquilo que a gente queria, não vai ser aquilo que a gente gostaria que fosse, mas não importa. O que importa é o que eu sei, que Deus é justo. Ele ama a justiça. E ele vai concluir dizendo: e os retos contemplarão o quê? A sua face. Só tem uma maneira de contemplar a face: é estando diante. O Salmo de número 11, são 7 curtíssimos versículos. Na verdade é uma radiografia de como Davi, ele se comportou no meio dessa batalha que eu e que você enfrenta. Você está na batalha hoje? Eu sei que você está. Você está na prova hoje? Eu sei que você está. Pode ser uma prova na saúde, pode ser uma prova nas finanças, pode ser uma prova na área sentimental, familiar. Todos nós estamos numa prova. E eu quero fazer um desafio a você hoje que está aqui. Quando no meio dessa prova, não procure entender essa prova não. Não procure achar explicação para essa prova. Não procure. Apenas cuide da tua base. Cuide do alicerce. E diga: Deus, os fundamentos não vão ser destruídos. Os fundamentos não vão ser destruídos. Eu não vou ficar aqui procurando aqui explicação. Não, os fundamentos não vão ser destruídos. Essa semana ouvimos o texto de Paulo preso lá na cadeia com Silas. Irmãos, Paulo está numa viagem missionária. Paulo não fez absolutamente nada para pegar aquela prisão. O diabo levanta uma garota, manipulada por um grupo de endemoniados, para dizer que Paulo era o pregador, era o anunciador das coisas de Deus. E Paulo simplesmente, impaciente com aquela repetição, disse: demônio, sai dessa vida. E a garota ficou liberta. E por causa disto, só por causa disso, Paulo foi torturado, massacrado e colocado num cárcere. O que Paulo fez para isso? Nada. Ele não fez nada. Não foi ele que provocou, ele foi provocado. Não foi ele que foi lá, foi ele que foi agredido por aquela situação. Mas a Bíblia diz, irmãos, que naquela cadeia, o fundamento não foi aniquilado. Ele podia estar ali chateado. Deus, eu estou chateado contigo, porque tu não foi bom, tu podia ter me livrado disso. Naquela cadeia, ele decide celebrar o nome do Senhor, adorar e cantar. Irmão, se tem uma coisa que você tem que guardar, guarda o alicerce. Guarda o teu coração, guarda a tua boca, guarda o teu pensamento, guarda, disse Deus, me afasta da má inclinação.
Guarda de quebrar princípio de autoridade, guarda de quebrar princípio de obediência, guarda de quebrar princípio de dedicação, guarda de quebrar isso, luta, para dizer, Deus, para que isso aqui não sofra fissura, e se isso acontecer na tua vida, eu garanto a você, que você vai celebrar a glória de Deus, porque você vai ver o Senhor. Quando ele diz, Deus está no trono e os retos vão contemplar a face, ele está dizendo, eu conquistei a vitória está nas tuas mãos. Você pode dizer amém nessa noite?